なんてひでえ面で泣いてんだ。こりゃいじめられるわ。かわいそうに。よ、一日に2度も会うとは奇遇だな。 Fala galera, tudo bem? Bruno aqui e hoje eu vou reconstruir uma cena do One Punch Man. Vocês pediram e muita gente brinca comigo quando eu faço animação com o IA, fala, melhor do que a animação lá do One Punch Man, a terceira temporada que tá de doer. Hoje a gente vai falar sobre, eu assisti um trecho, tá gente? Eu assisti um trecho para refazer esta cena e a gente consegue perceber alguns erros de mídias diferentes. Eu vou trazer algumas dicas aqui e como que você pode reconstruir essas cenas com IA. Então se você chegou do Neida aqui, faz inscrição no canal, eu sempre trago o melhor da IA para você todos os dias, sempre tem coisa boa. E claro, é por isso que eu conto com o seu like, com o seu hype, pra gente poder continuar entregando sempre o que há de melhor. E eu sei que vocês gostam de anime, vocês gostaram da abertura? O que vocês acharam? Comenta aqui, hein? Então bora lá a gente aprender a fazer esse cara aqui, tá? A primeira coisa que eu fiz foi ver o meme, tá? Porque eu confesso que eu adoro One Punch Man, mas eu assisti só a primeira e a segunda temporada. Quando o pessoal começou a falar que tava muito ruim, eu desisti de ver a terceira temporada. Eu gosto de ver o One Punch Man em anime e eu gosto da versão dublada porque eu acho que é um sucesso. Isso a IA não faz, tá? E aí eu fui pegar o tal do meme, tá? O tal do meme, que é o Garou fazendo o slide, descendo ali para ajudar os meninos. E falei, bom, se eu vou refazer a cena, deixa eu pegar para ver como é que é no mangá. E uma das coisas que me trouxe uma surpresa muito grande é que o mangá, o anime, ele foi um copia-cola das cenas, né? Até o degradê em preto. Então a primeira coisa que é importante a gente entender quando a gente vai fazer uma construção, uma adaptação do mangá para o anime é o seguinte: nem todas as cenas funcionam, nem todas as cenas precisam ter o mesmo enquadramento. Então a sensação que eu tive é que para eles ganhar tempo, eles meio que redesenhavam as cenas e ó, toca, porque é mais fácil você redesenhar a cena do que você adaptar a cena, né? E às vezes eu acho que eu senti um pouco de falta dessa adaptação, porque essa cena é exatamente igual. E o que eu fiz aqui foi pedir para ela readaptar a cena, né? Então, ó, o que eu falei aqui? Você irá me ajudar a refazer esta cena. Eu estou usando o Gemini com o Nano Banana Pro. Tá? Então esse é o primeiro ponto, que estou usando o Gemini com o Nano Banana Pro. Você consegue utilizar ele de forma gratuita aqui, gerando até 3 imagens, mas hoje, de acordo com a data desse vídeo, se você for no Genspark, você consegue fazer mais imagens com o Nano Banana, tá? E aí até com 4K. Aqui eu não fiz com 4K, mas é só para vocês verem o processo. Eu readaptei esta cena e quando eu mando o prompt, né, eu pedi para ele transformar cada quadro do mangá em uma cena única de anime. Faça cada quadro / painel do pané de forma única e colorida, sem os textos, com acabamento de qualidade de anime One Punch Man. Gere as imagens em 16:9, que é o enquadramento. E aí ele me entregou. Repara que ele fez a adaptação, e isso é muito importante dele fazer a adaptação, e ficou muito legal. Aí entra o fator humano, que é o que eu sempre falo para todo mundo, o unagi, que é você adaptar alguns trechos. Aqui, ó, putz, é um anime, então quando a gente usa a sombra preta, isso é uma dica, tá? Anime que usa sombra preta é porque eles não estão tendo tempo para animar. Então é mais fácil você fazer a sombra do que você fazer o traço colorido, dá muito menos trabalho. Aqui eu falei, então bora, esse é o ajuste que eu queria fazer neste cara aqui e no Garou também, porque o Garou, ele já tá com o cabelo vermelho, tem um dos olhos avermelhados, então eu precisei fazer esses ajustes, mas basicamente ele me entregou todas as cenas como eu queria. O que eu mudei? Eu mudei só esta cena aqui também, e esta, quer dizer, praticamente eu mudei quase todas menos essa, mas eu queria o Garou aqui, então eu fui atrás da cena do anime para reconstruir o slide, mas isso a gente fala um pouquinho mais para frente. Muito bem, ele recriou essas cenas e aí eu já comecei a fazer o primeiro ajuste aqui, né? Agora reproduza a imagem do quadro de silhuetas dos personagens, que é essa daqui, porém, né, retire
a silhueta e aplique os personagens nessa cena. Homem de pé é o Garou do One Punch. E aí ele fez aqui a cena épica. Tudo isso eu poderia ter já ajustado aqui para pedir com cabelo vermelho, etc. Mas eu fui panguão, tá? Confesso que eu fui panguão aqui para entregar o conteúdo o mais rápido possível para você. E eu fui ajustando todas as cenas, né? Então, ó, eu fiz aqui, daí ele realmente fez o Garou dando slide aqui, daí eu falei, eita, não tá legal esse slide aqui do cara, não. Então vamos refazer de um outro jeito. E aí eu fui fazendo todos os ajustes que eu precisava. Do menininho ficou bom, porque como ele recortou, eu só pedi, reproduz apenas o quadro do menino chorando em close 16:9. Ele pegou essa cena e trouxe aqui para mim, porque eu precisava fazer o menino chorando, tá? E eu fui refazendo. Daí pedi as cenas separadas e depois fui editando para trazer o rosto oficial. Então eu fui na internet, peguei a imagem do rosto dele aqui, né, e falei para ele ajustar. Vamos ajustar as cores e a feição do homem. Ele fez aqui de acordo com o personagem, bonitinho, né, mudando o rosto do personagem de acordo com o exemplo, cabelo laranja, do olhos avermelhados. Ele me entregou e eu fiz a mesma coisa nesta cena aqui. Faça a mesma coisa com esse homem que está de pé e tá ok aqui com o nosso personagem. Claro que tem algumas coisas que não estão exatamente igual, como a roupa do Garou aqui não é a mesma roupa do anime, mas como eu só queria mostrar que é possível você trabalhar com uma qualidade e até rebuscar ela depois, funciona. Para estudo de caso, funciona, que é fazer estas cenas, animar e compilar tudo como vocês viram ali no início do vídeo. Uma vez que eu tenho todas essas cenas prontas, o que eu faço? Eu só baixo estas cenas aqui, tá? Então, vou baixando uma a uma e elas vão trazer essa estrela aqui do Google, que a gente vai retirar essa estrela do Google lá na nossa plataforma do IA Prime, tá? Então, se você não liga, pode fazer. Eu não queria a estrela, então a gente retirou essa estrela aqui. Então, uma vez que eu construí ela aqui, eu também fiz um ajuste aqui na cena, que é, né, ó, a cena do anime com o Garou descendo, né? Então, ele fez aqui para mim, só que ele fez com terno, daí eu pedi para ele ajustar, e aí ele ajustou aqui a cena. Por quê? Este daqui é um truque que eu vou fazer no Kling AI, que é de cena final com contrário, cena inicial com cena final. Então eu precisava destes takes aqui e vou salvando tudo. Uma vez que eu salvei essas imagens, eu vou lá para a plataforma do IA Prime. E os assinantes membros da minha plataforma têm uma ferramenta que chama Remova a Marca de IA. Então, quando você clica aqui, você cai neste painel para chamar de seu. É uma ferramenta sua para você poder usar tranquilamente. E o que você faz? Você só joga as imagens aqui e ele automaticamente tira. Se dá um erro, é só você subir de novo que ele processa essa imagem para você. Mas basicamente ele vai tirar a estrelinha das imagens para você poder editar. Uma vez que ele fez isso, e ele faz em lote, você pode jogar tudo de uma vez que ele começa a trabalhar, tá bom? E aí, ó, eu vou baixando essas imagens aqui, tá? Uma vez que eu baixei essas imagens, é hora de eu começar a animá-las. Onde eu animei? No Grok, tá? O Grok é uma ferramenta que super funciona e eu fui fazendo cena a cena aqui, ó, o menino chorando aqui, como tá diferente aqui, ele tem até o olhinho brilhando, porque o Garou tá falando com ele, né? Cena de anime com muita animação, menino chorando muito, ele passa as mãos no rosto para limpar as lágrimas e seus olhos brilham após isso, né? Então ele faz exatamente bonitinho. A mesma coisa aqui, né? Menino continua agachado, chorando sem parar, e ele tá tomando o sermão aqui do Garou, tá? Eu vou fazendo essas cenas e baixando elas para fazer uma composição no CapCut, tá? No final, né, depois que eu tenho todas as cenas animadas, eu venho aqui pro Kling AI. Eu decidi vir no Kling AI para fazer a animação aqui do personagem descendo aqui, tá? Então, ó, você viu que ele desce com refinamento, meninos vão correndo aqui, né? E desce bonitinho aqui, ele vem pra gente, porque eu coloco uma cena inicial e outra final. Cena do anime, do menino agachado chorando. Os três meninos estão correndo até sumir da tela. Homem de preto desce do morro com as mãos no bolso e vai correndo na direção da criança chorando. Então você vê que eu
pedi para fazer todo esse contexto de uma cena inicial para uma cena final no Kling AI. Se você quiser aprender mais sobre o Kling AI, pede aqui que eu te ensino. Isso daqui é rápido, tá? É jogo rápido. E aí a gente tem a cena final do personagem falando, que eu resolvi fazer por aqui também a título de demonstração aqui, só pra gente ter. No final, eu junto todas essas telas, como você está vendo, exatamente como ficou no CapCut. Eu recortei aquele trecho do anime e coloquei para ter esse resultado final. Você gostou? Vai utilizar? Conta pra mim aqui. Tô te esperando aqui na resenha e no próximo vídeo do IA Prime. Se cuida, viu? Até! Tchau, tchau!